Radio France Internationale. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é quarta-feira, dia do nosso balanço internacional da autoria de Teresa Xavier. O mundo vive em 2021 uma nova bipolaridade Estados Unidos da América-China, apesar de não se poder falar de Guerra Fria. É a opinião do especialista em assuntos estratégicos Álvaro de Vasconcelos. Em jeito de balanço do ano que está a chegar ao fim, Álvaro de Vasconcelos salienta ainda, entre outros assuntos, a situação entre a Rússia e a Ucrânia na Europa. A nível da União Europeia, a resiliência face ao vírus da Covid-19 e a mutualização da dívida e ainda, a nível global, a COP26 são assuntos que, para Álvaro de Vasconcelos, marcaram também a ordem política internacional em 2021. Foi o ano em que os Estados Unidos e a China claramente entraram num período de confronto que torna praticamente inevitável que se venha a assistir a uma nova bipolaridade, não diria uma nova Guerra Fria, mas um confronto global entre as duas grandes potências do século XXI. Isto tornou-se muito claro logo no início do ano, quando houve um encontro no Alasca entre uma delegação americana e uma delegação chinesa. A discussão iniciou-se com a presença de jornalistas, com um ataque cerrado do secretário de Estado americano à China, por causa da questão dos direitos humanos, e uma resposta também pública da China no mesmo tom. O que é que isto significa? Significa que a administração Biden continuou a política de Trump de considerar que o grande objetivo de política internacional dos Estados Unidos é travar a ascensão da China e que a China se torne uma superpotência económica mais poderosa que os Estados Unidos. Portanto, nós sabemos que o slogan de Trump era Make America Great Again. Esse slogan não desapareceu verdadeiramente com Biden e desse ponto de vista, acho que o facto da administração Biden continuar a política de Trump significa que há um consenso nos Estados Unidos em relação à China e que será muito difícil pôr isso em causa. Depois também é extremamente importante o facto de a Rússia assumir cada vez uma posição mais agressiva em relação à Europa Ocidental e, em particular, à Europa próxima das suas fronteiras. A presença significativa de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e uma ameaça potencial de invasão da Ucrânia é algo nunca visto na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e é evidentemente também algo de muito inquietante em relação à ordem internacional, e vimos toda a dificuldade da comunidade internacional a travar esta pressão extrema sobre a Ucrânia, e mesmo se algum compromisso foi atingido no final do ano, essa situação continua longe de estar resolvida e a possibilidade de conflitos graves na Europa entre a Rússia e os seus vizinhos é, de facto, um dos fatores mais inquietantes do ponto de vista da ordem internacional no ano de 2021. Eu acrescentaria que também é extremamente significativo do ponto de vista internacional a União Europeia ter no ano de 2021 iniciado um programa de resiliência e recuperação para enfrentar o Covid de mais de 700 mil milhões de euros, baseado no endividamento da própria Comissão Europeia, portanto, algo nunca antes visto, ou seja, a mutualização de facto da dívida que vinha, ou seja, da dívida que ia ser criada para responder ao impacto económico e social da pandemia, e nesse aspecto acho que é extremamente positivo e muito significativo essa mudança de política da União Europeia se contrastarmos com o que foi a política da União Europeia em relação à crise financeira de 2008, com políticas de austeridade que criaram imenso desemprego e problemas gravíssimos em muitos países da União Europeia e que puseram em causa quase a existência da própria União Europeia. A mesma vontade de resposta em comum da União Europeia se viu na questão da vacina. A Europa começou a ser vacinada no final de 2020, mas essa campanha foi muito eficaz em 2021. Temos praticamente toda a Europa vacinada em larga escala. Há países que continuam a resistir à campanha
meio de vacinação, mas muitos países têm um número significativo da sua população vacinada, muitos já com uma terceira dose, e isso foi possível a partir de um programa comum da União Europeia, da compra conjunta das vacinas pela União Europeia, e uma distribuição equitativa para os Estados-membros. No entanto, no campo da vacina, há algo muito inquietante em relação à ordem internacional, que é o não se ter sido capaz de retirar, de liberalizar as patentes das vacinas e permitir que houvesse uma vacinação de grande parte da população mundial. E nós temos visto agora com a variante Omicron quais são as consequências de não se ter liberalizado as patentes. Portanto, haver partes do mundo que não estão vacinadas e que praticamente ninguém está vacinado, e aí se desenvolvem novas variantes que não só são extremamente perigosas para as populações onde elas se desenvolvem, mas também para o resto da população mundial. Portanto, não há uma ordem internacional sanitária. A Organização Mundial de Saúde não foi capaz, não tinha os meios nem os apoios necessários para assumir o combate à vacina a nível mundial. E isso, evidentemente, que é inquietante, tanto mais que nós sabemos que estamos perante também uma urgência climática que precisa de uma resposta conjunta, e a COP26 em Glasgow não foi capaz de chegar a um acordo significativo por alguns países se lhe oporem, nomeadamente a Índia. Era Álvaro de Vasconcelos, especialista em assuntos estratégicos. E embora a nível global a Cimeira do Clima não ter chegado a um acordo, a professora Sandra Fernandes, especialista em estudos europeus, realça a liderança mundial da União Europeia em termos de questões ambientais. Sandra Fernandes salienta depois a ruptura entre Bruxelas e Moscovo, que vivem um ambiente de guerra híbrida, numa altura em que a União passa pelo segundo ano da pandemia Covid-19. O que eu acho é que a pandemia, pronto, além das suas questões muito próprias e dos seus desafios próprios, veio também evidenciar outras dimensões que continuam a ser importantes e que marcaram o ano de 2021. Por exemplo, na primeira dimensão, e se calhar é aquela que traz maior esperança, é o facto da União Europeia ser, de facto, líder em matéria de alterações climatéricas. Houve a conferência sobre o clima, chamada COP26, em novembro deste ano. A União Europeia continua a demarcar-se como uma grande promotora da defesa ambiental e puxa, digamos assim, por grandes atores mundiais, pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, para que os acordos de Paris sejam, de facto, implementados. Um aspecto positivo é também o facto da União Europeia, juntamente com os Estados Unidos, terem conseguido trazer também objetivos relativamente à redução do gás de metano, e que foi introduzida também nessa cimeira na COP26. Em termos, por exemplo, de Brexit? Em termos de Brexit, e olhando especificamente para a União Europeia, ficou muito claro que, enfim, as consequências do Brexit estão agora à vista, no sentido daquilo que não foi negociado, e também no sentido daquilo que tinham sido as promessas e as esperanças do líder Boris Johnson sobre a autonomização do Reino Unido. E eu penso que uma das vertentes mais claras está na questão das migrações, não é? Dos dramas da travessia do Canal da Mancha, e aqui vê-se claramente a necessidade de negociar tanto a nível da União Europeia, e aliás está na mesa para a presidência francesa de 2022 uma reforma do espaço Schengen, mas também uma reavaliação e novos acordos com o Reino Unido, de maneira de facto a que todos assumam a sua responsabilidade face a essa crise que é, em primeira linha, uma crise humanitária, mas que para os Estados-membros da União Europeia configura uma crise securitária, não é? E portanto no equilíbrio entre segurança e humanismo, a União Europeia nessa dimensão ainda tem muito que fazer, e o ano 2021 veio mostrar claramente isso. E em termos de refugiados, temos também a questão Polónia-Bielorrússia. A questão da Polónia e da Bielorrússia está relacionada com os refugiados e não está. E eu penso que aqui estamos a falar de outra questão, e que podemos colocar, digamos assim, na grande questão para a União Europeia, que é a sua vizinhança, não é? Ou seja, a União Europeia faz parte do continente europeu, o continente europeu, grande parte do continente europeu faz parte da União Europeia, mas ainda há países que não fazem parte e que não querem fazer parte. Não é? Como é o caso da Rússia. A Rússia é europeia, não nos esqueçamos. E nesta gestão da vizinhança temos aqui fraturas cada vez mais marcadas, e 2021 veio mostrar isso. Ou seja, a impossibilidade
de países de exercerem plenamente a sua soberania, ou de povos, não é? De exercerem, digamos assim, ou de expressarem a sua voz e de serem liderados em sistemas mais democráticos, olhando para a Ucrânia ou para a Bielorrússia, na questão da democracia bielorrússia, na questão de países sem capacidade de exercício pleno da sua soberania, a Ucrânia. E a questão da vizinhança é, de facto, uma questão que em 2021 colocou-se de forma ainda mais aguda, no sentido de ruptura, e a principal ruptura é com a Rússia, não é? Portanto, a União Europeia falhou o seu relacionamento com o seu maior vizinho, que é a Rússia. E ao falhar o relacionamento com o maior vizinho, que é a Rússia, eu não estou a dizer que a responsabilidade seja só da União Europeia, mas a responsabilidade é claramente partilhada, o que está em jogo é a estabilidade dos países que estão ensanduichados, digamos assim, não é? Entre esses dois gigantes que são a União Europeia e a Rússia. A fronteira entre a Ucrânia e a Rússia continua muito estabilizada, a escalada não está controlada, ou seja, os efetivos militares na fronteira da Ucrânia continuam presentes e a aumentar, e deu-se o cenário de guerra híbrida, no qual incluímos a questão migratória que assolou, não é, a fronteira com Estados-membros como a Polónia e os Estados Bálticos, a Letónia, a Lituânia. São escudos humanos? Houve um bocado um efeito de espingarda que não atingiu o seu alvo, mas voltou para quem quis espingardar, no sentido em que os Estados-membros da União Europeia foram muito coesos em identificar a questão como não uma questão migratória, mas uma questão de instrumentalização de migrantes, e conseguiram, em certa medida, até falar com os governos dos países, não é, de envio desses migrantes, não é, Iraque, Síria, para conter, não é, essa instrumentalização. Portanto, foi utilizado um escudo humano para o fazer. Era a professora Sandra Fernandes, especialista em assuntos europeus. E apesar da existência ainda de escudos humanos no coração do velho continente, em 2021, o segundo ano de Covid-19 consolidou o movimento de interiorização e de solidariedade gerado pelos confinamentos de combate ao vírus. É o professor Alberto Pereira Lima, especialista em psicologia analítica, quem o afirma. Pereira Lima considera que a Covid tem sido revolucionária em termos de ganho de consciência de uma população que, obrigada a ficar em casa, teve a oportunidade de se virar para dentro e de se aperceber da justa medida. Essa pandemia que se estendeu pelo ano de 21 marcou sobremaneira hábitos, valores, modos de vida, aquisição de novos comportamentos, novas decisões, critérios diferentes daqueles normalmente utilizados pelas pessoas no gerenciamento de suas vidas. De alguma forma, esse conjunto de coisas como por exemplo, convocou a população a trazer os seus hábitos, o seu dia a dia, a sua rotina para a consciência. A população precisa desconstruir o automatismo dos hábitos em favor de escolhas mais sensatas. Então, podemos dizer que esse conjunto de coisas, mas em especial no ano de 2021, quando a consciência já estava relativamente sistematizada para as novas demandas, escolhas e posicionamentos foram necessariamente mais conscientes. Que exemplos de escolhas sensatas se poderia invocar? Muitos. Vou pensar em 2 ou 3. Um deles, a busca de novas medidas para absolutamente todas as coisas. A medida dos gastos financeiros, a medida do tempo e o emprego do tempo para quais propósitos, a distribuição da energia vital, a distribuição da libido, portanto, por todos os setores da vida, mas de uma forma mais equilibrada. Eu acho que a grande oportunidade que essa pandemia nos trouxe foi chegarmos mais perto de encontrar a justa medida. Um emprego melhor calculado, mais prudente,
mais sensato da energia vital. Quantas horas eu vou dormir, que alimentos eu vou consumir, quem preparará esses alimentos, como eles serão conservados. Ficar em casa não é pouca coisa e fomos levados a ficar em casa num movimento de interiorização maravilhoso, revolucionário. Nossas vidas sociais, habitualmente, são extremamente voltadas para o exterior, para o grande mundo, e conforme eu dizia há poucos minutos atrás, dentro de um padrão de automatismos, hábitos formados desde sempre ou há muitos e muitos anos e pura e simplesmente repetidos, padrões repetidos, sem que sejam em razão de escolhas de nossa parte. Essa experiência de interiorização nos levou a especializarmos-nos em escolhas. E a escolha, a função da escolha, é talvez a principal função egóica. Uma função que exercemos mal, exercemos pouco, exercemos sem critério ou com critérios não necessariamente bem escolhidos. Então o mundo está mais criterioso? Está mais criterioso, exatamente. A população está mais criteriosa, mais sensata, mais prudente, mais solidária, porque a noção de outro, aquele com quem a gente compartilha o mundo, veio para o primeiro plano. Não somos uma série de individualidades distribuídas pelo mundo ao acaso. Não, somos fraternalmente submetidos às mesmas condições e isso promove naturalmente um senso de maior solidariedade, fraternidade, consideração pelo outro, porque mais do que nunca queremos um mundo justo. A questão põe-se a nível do mundo todo ou a nível do mundo ocidental? Diferenças em relação a peculiaridades políticas e econômicas dos diversos países certamente entram em cena fazendo diferença, nem sempre para o bem. Isso é verdade. Então, qualquer generalização que façamos terá que ser vista com uma certa reserva, porque as condições governamentais, os regulamentos, as regulações, a disponibilização de recursos para saúde, educação e tudo mais, não é equivalente no mundo todo. A análise psicológica do estado da humanidade em 2021, feita pelo professor Alberto Pereira Lima, especialista em psicologia analítica. Alberto Pereira Lima, Sandra Fernandes e Álvaro de Vasconcelos foram os convidados que nos fizeram companhia neste balanço internacional de final de ano.